Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal de teologia e hoje vamos falar sobre a polêmica do pastor André Valadão e o teólogo Rodrigo Silva. Desde agora já deixa o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Nesses últimos dias houve uma espécie de debate entre os dois pastores nas redes sociais. Valadão afirmou que há ensinos heréticos na Igreja Adventista e apontou a defesa que a própria denominação faz sobre os ensinos de Ellen White, que diz em seus escritos assim: afirma que a obra redentora de Jesus Cristo na cruz foi incompleta, vindo a completar-se somente no ano de 1844. E continuou escrevendo o pastor. Ainda em sua argumentação, Valadão ponderou que nos ensinos de Ellen White, Jesus Cristo não fez a expiação na cruz pelos nossos pecados e que Jesus, após a sua ressurreição, estava inseguro, pois ele não tinha a certeza de que seu sacrifício havia sido perfeito. Outras críticas destacadas pelo pastor da Lagoinha, Orlando, foi a afirmação da escritora que Deus disse a ela o dia e a hora da vinda de Jesus, livro Os Primeiros Escritos, página 14 e 15, e que a Igreja Adventista seria a única igreja verdadeira nesse mundo e que as demais igrejas cristãs protestantes foram rejeitadas por Deus após o ano de 1844. O Rodrigo Silva, pessoal, ele rebateu essas palavras de Valadão dizendo o seguinte: lamento a postura belicosa do pastor André Valadão contra a Igreja Adventista. Sempre fomos respeitados pela Lagoinha quando o pastor Márcio, seu pai, era o presidente. Meu programa Evidências sempre esteve na grade da Rede Super, introduziu o teólogo. Também lamento que o pastor André Valadão doutrine suas ovelhas sem ao menos ler as fontes que usa. A lista de citações e o texto que ele publicou foram copiados, para não dizer plagiados, de um site de outra igreja, Batista da Promessa, que além de descontextualizar a autora, menciona livros que ela nunca escreveu, como Em Definição da Doutrina e História de Nossa Igreja. E acrescentou: talvez seja esse tom belicoso do pastor que tenha feito ao menos 70 filiais da Igreja da Lagoinha a romperem o vínculo com a sede global. Que pena. Apesar disso, continuo orando por ele, como o fiz publicamente na época em que sofreu ameaças processuais durante as eleições. Ou seja, pessoal, o teólogo Rodrigo Silva, ele diz que o pastor André Valadão está doutrinando as suas ovelhas sem mesmo ler as fontes de suas críticas contra a Igreja IASD, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ou seja, as informações que o pastor André Valadão dá contra a Igreja Adventista foram copiadas de outro site, o site da Igreja Batista da Promessa. E o pastor Rodrigo ainda afirmou que esse site descontextualizou a autora adventista e ainda mencionou livros que ela nunca escreveu. Interessante que isso que o Rodrigo Silva escreveu é completamente verdade, pessoal. Como teólogo e pesquisador, eu consigo perceber que muitas críticas contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia verdadeiramente são totalmente descontextualizadas. E parece que muitas igrejas fazem isso realmente de propósito. E com isso eles querem descredibilizar a igreja diante dos ouvintes em igrejas e também redes sociais. Eu posso até arriscar um palpite aqui e dizer que talvez os críticos das redes sociais nunca leram o manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou talvez as 28 crenças fundamentais dos Adventistas do Sétimo Dia. E mesmo assim, mesmo não lendo, eles enchem a sua boca para falar daquilo que não sabem. Na faculdade de teologia temos uma matéria chamada antropologia. E nessa matéria aprendemos que os seres humanos são etnocêntricos, ou seja, aquilo que acreditam é a verdade. Tudo que é contrário é o quê? É mentira, é errado. Resumo: como pesquisador, eu sei que nós seres humanos temos uma predisposição, e você sabe disso, nós temos uma predisposição para privilegiar a nossa denominação. Só que, mesmo que eu queira privilegiar a minha crença, eu sei que eu não posso usar de narrativas para falar ou descontextualizar as outras religiões ou denominações.
Assim sendo, se eu tiver que falar de uma denominação, eu devo ter informações oficiais da igreja para assim ter a autoridade de dizer que teologicamente, lembre-se disso, teologicamente ela está certa ou não. E como eu li sobre o assunto e analisei as fontes primárias, eu percebo que o pastor André Valadão está errando em suas palavras quando ele coloca textos fora de contexto nas redes sociais. Esse é o meu comentário. Tchau e até o próximo vídeo.